É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre as contas públicas, o andamento da economia e as expectativas para 2022. Eu converso com o Daniel Cury, que é diretor da IFE, a Instituição Fiscal Independente. Daniel, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Bom, a IFE divulgou um relatório nesta semana, fazendo aí o novo cálculo, apresentando o novo cálculo da sobra orçamentária depois da aprovação da PEC dos precatórios, com as manobras em relação ao teto de gastos, a postergação do pagamento dos precatórios, e a folga orçamentária chega a quase 118 bilhões de reais, e aí o governo tem uma margem para aumento de despesas de 35 bilhões e meio. Não é isso, considerando o Auxílio Brasil, que foi a grande justificativa para tudo isso, né? Exatamente, Denise. Lembrando aqui, né, a PEC dos precatórios, ela gera espaço fiscal para 2022 por meio de duas medidas, basicamente. Ela muda o teto de gastos, ela muda a forma de calcular o teto de gastos, e com isso, o teto de gastos de 2022 vai ficar cerca de 72 bilhões acima do que ficaria com a regra antiga. E ela também institui, então, portanto, ela amplia o limite de despesas. Só que ela também reduz as despesas que estão sujeitas a esse limite, impondo um limite ali ao gasto com sentenças judiciais e precatórios. No total, é o número que você falou nas nossas projeções, 117,9 bilhões para o ano que vem. Isso vai depender da inflação que a gente vai observar no final do ano. Por enquanto, a IFE está com a projeção para o IPCA de 10,4%. A gente ainda vai verificar, a gente sabe que o governo está com uma projeção menor, de 10,1%. Então, esse tipo de incerteza gera uma dúvida ainda sobre esse espaço fiscal. Mas aí a dúvida principal, eu diria, sabendo que esse espaço vai ser maior do que 100 bilhões, a dúvida principal é do outro lado, é o destino desse espaço, né, Denise? A gente tem aí uma ampla concorrência, a gente tem o Auxílio Brasil, que a gente já sabe que vai acontecer e vai consumir mais de 50 bilhões desse espaço, e a gente também vai ter um reajuste de despesas que são indexadas à inflação. Então, para que quem está nos assistindo entenda, quando a inflação fica maior, a inflação de dezembro, há uma série de gastos no orçamento federal que estão indexados a esse índice. Por exemplo, o salário mínimo de 2022 vai depender da inflação de dezembro de 2022. Isso vai gerar um efeito. O governo vai ter que fazer um ajuste na sua despesa. O governo tem a conta dele, com as premissas dele para as projeções de pessoal, a gente tem a nossa. Quando a gente computa tudo que está se discutindo no lado do destino do espaço fiscal, ainda sobraria sim um espaço entre cerca de 35 bilhões. Mas, de novo, são as projeções da IFE com as premissas da IFE. Não quer dizer que o governo esteja errado ou a IFE esteja certa necessariamente. É uma diferença de projeções mesmo. Agora, Daniel, tem muita pressão por mais gastos, e hoje mesmo nós tivemos algumas novidades, a derrubada do veto em relação ao fundo eleitoral. Isso representa aí gastos da ordem de 5,9 bilhões para o ano que vem, entra também nos gastos em geral, e o governo mandou um ofício para o Congresso solicitando aí um remanejamento de cerca de 2,9 bilhões para reajustes do funcionalismo. Há uma preocupação do presidente Bolsonaro, especialmente com polícia, mas a gente sabe que o reajuste neste momento pressiona mais. Então, o saldo final que a gente tem em termos de economia é uma preocupação muito grande, um risco fiscal ampliado, o que tem desdobramentos em comportamento de mercado, em credibilidade, uma série de outros efeitos, né? Sim, a credibilidade ela já foi afetada quando a gente vê que os juros hoje, né, na curva de juros, como é chamada, eles já estão maiores. Então, essa perda de credibilidade já surtiu efeito. Agora é como se fosse assim, a concretização daquilo que o mercado já precificou. Mas houve sim um prejuízo, claro, você está mudando uma regra no meio do jogo. Não tem como as pessoas enxergarem bem. Pior do que isso, você está deixando de pagar despesas que são sua obrigação. Não dá para achar ruim quem chama esse tipo de medida de calote. Né? Eram pessoas ou empresas, né, que tinham uma expectativa de receber um dinheiro que a Justiça mandou a União pagar e que eventualmente não vão receber. Isso, claro que não é bom, a gente está falando de uma despesa obrigatória do governo, da União, que afinal de contas tem a prerrogativa de emitir títulos da dívida, né, de gerar dívida,
e ela está simplesmente postergando despesas para os anos seguintes. Isso pode até ter um impacto sobre o resultado, né, das contas do ano que vem, mas para a dívida não. A dívida vai crescer da mesma forma porque a obrigação foi gerada. Quando a gente fala em despesas com o pessoal, eu gosto de frisar que aumento de pessoal não pode ser visto só pelo lado fiscal. Afinal de contas, a gente está falando de um orçamento de 1 trilhão e 500, 1 trilhão e 600 bilhões de reais. Se você olhar, se você quiser comparar um impacto de 2, 3 bilhões no orçamento como esse, é claro que o impacto é pequeno. Mas a ótica fiscal ela não pode ser a única. Quando você dá reajuste pessoal, você tem que ver o lado da eficiência, tem que ver o lado das carreiras que mais necessitam. Então, acho que é um debate cujo aspecto fiscal é apenas uma das dimensões. E, claro, talvez não seja o momento, saindo de uma pandemia, com as pessoas precisando de uma proteção social maior. A gente sabe que os servidores públicos, na média do país, recebem muito mais do que a média salarial num país, mas isso é desigual. Então, a gente tem que ter cautela na hora de avaliar esses impactos fiscais, porque essa não pode ser a única dimensão numa medida como essa. E por isso que se cobrava tanto uma reforma administrativa para poder redimensionar o tamanho do Estado, do funcionalismo e tudo mais, planos de carreira. O governo até usa essa justificativa para conseguir os reajustes, mas a gente sabe que tem outros critérios também. Agora, Daniel, você citou o impacto da inflação sobre as contas públicas. Em princípio, a inflação tem até colaborado, porque garante uma arrecadação maior, o governo tem comemorado muito isso, colocando como uma grande vitória, só que veio o desdobramento depois, que é o aumento dos juros, que vai ter impacto sobre a dívida e o governo vai ter de captar dinheiro para pagar uma dívida que vai crescer, não é? Exato. Eu diria que é uma tempestade que vem depois da bonança, né? É o contrário, você tem um efeito positivo esse ano, tanto no denominador ali do indicador de dívida. Vale lembrar que a dívida é o valor absoluto da dívida dividido pelo PIB. Então, você tem um impacto no PIB decorrente da inflação e você também tem um impacto também na receita. Agora, o impacto na despesa, ele vem ano que vem. Então, assim, a gente tem que ter cuidado na hora de analisar que é claro que uma inflação maior não é bom para a economia, não é bom para a economia real, não é bom para as contas públicas, nunca vai ser. Então, esse ganho de arrecadação, ele é um ganho ilusório. Você vai ter impacto na frente, você já está tendo um aumento dos juros, por exemplo, para conter esse impacto inflacionário. E, claro, você vai gerar uma dívida maior. E ano que vem, as despesas vão ficar maiores. Como eu disse no início, a inflação maior em dezembro de 2021 vai gerar gastos maiores em 2022, porque boa parte das despesas de 2022 estão indexadas. Então, a gente não pode comemorar nenhum ganho fiscal em 2021 que venha da inflação, porque esse ganho ele vem e depois a perda também, o ônus ele vai vir também em 2022 e nos anos seguintes na forma de uma dívida mais alta. Agora, Daniel, tem um outro problema no próximo ano, que é a previsão de um crescimento muito fraco. A IFE também fez uma revisão em relação ao PIB, mas no mercado financeiro temos muitos analistas contando até com uma retração. E ontem teve uma declaração preocupante do presidente do Banco Central, que ele falou que talvez a economia tenha que passar por uma contração para se conseguir controlar de fato a inflação. Então vai ser um ambiente de baixo crescimento, desequilíbrio fiscal, aumento do endividamento com juros mais altos, né? E no ano eleitoral, né? Então, toda essa incerteza se soma ao contexto político em que não se sabe quem vai ser o presidente em 2023. Todo ano eleitoral é marcado por esse tipo de incerteza. Esse tipo de dúvida em relação ao que vai acontecer a partir de 2023 seja mais exacerbada do que em outras eleições. Mas é algo que a gente tem visto bastante presente nos últimos anos, talvez não só no Brasil, as questões políticas tendo um impacto muito grande sobre a vida das pessoas, via, por exemplo, impacto sobre política fiscal e expectativas sobre política fiscal. A IFE revisou a projeção de crescimento para 2022 e agora ela é de 0,5% no nosso cenário base. É claro, isso reflete esse cenário de aumento dos juros para combater a inflação. Isso vai ter, em algum momento ali na frente, vai ter um impacto sobre a atividade.
Agora, Daniel, é importante a gente colocar, desde o começo da nossa conversa, a gente colocava esse remanejamento todo do orçamento, não são críticas a programas sociais, é a forma como se obteve os recursos necessários para bancar um programa mais robusto, né? E se ter ainda muitas emendas parlamentares, outras despesas, até o orçamento secreto vai continuar, que são aquelas emendas do relator que não têm um destino declarado, não é? Sim, a gente teve na semana passada o relatório sobre o PELOA, do relator do PELOA para 2022. E lá, sim, há a possibilidade de virem de novo as emendas de relator. Essa possibilidade já estava no texto da própria Lei de Diretrizes Orçamentárias. Agora, a ampliação ou não das emendas vai depender daquele espaço fiscal que a gente comentou. Nas contas da IFE, poderia haver essa ampliação, nas contas do governo, aparentemente não. E é natural que a gente tenha um governo mais conservador. Isso não é necessariamente projeções mais conservadoras. Isso não é necessariamente ruim que o governo queira colocar premissas mais conservadoras para o seu gasto. Então, os gastos obrigatórios do governo, nesse momento, estão com a projeção maior que a da IFE. O que vai acontecer? Na hora que o orçamento for alterado efetivamente, aí que vai se saber qual o espaço eventualmente para as emendas de relator. Esse tipo de avaliação não cabe à IFE. Embora a gente esteja dizendo que há um espaço fiscal para 2022, a gente não quer dizer, não está defendendo que isso deva ser usado de uma forma ou de outra. Isso é, obviamente, uma decisão política do Congresso. Agora, é claro, existe uma questão sobre transparência em cima das emendas de relator. E isso, sim, é muito relevante para a IFE. A gente sempre vai zelar pela transparência e pela responsabilidade no uso dos recursos públicos. E tem a questão também de você ter uma racionalidade maior na elaboração do orçamento, colocando o que é de fato prioritário, porque geralmente a gente começa o ano com contingenciamento de despesas em várias áreas. Então fica a ciência com menos recursos, a área da educação com menos recursos, então áreas que necessitam, na verdade, da destinação de mais verba, não é? Sim, esse é um processo que começou já há alguns anos, né, Denise? A gente teve a necessidade de produzir resultados primários, aquela diferença entre receitas e despesas do governo, tirando a conta de juros, como a gente tinha uma dívida crescendo, o governo tinha que fazer uma economia maior. Para fazer essa economia, ela tinha que fazer um ajuste pelo lado da despesa. Qual é a variável mais fácil pelo lado da despesa? São aquelas despesas que não são obrigatórias. Despesas obrigatórias são previdência, pessoal, benefícios assistenciais, salários de servidores, como benefícios de servidores também. As que não são obrigatórias são os investimentos, são bolsas de estudo, bolsas de iniciação científica, todas essas. Então, não é por acaso que as notícias que a gente vê sobre cortes recaem sobre essas despesas. Exatamente. Porque são elas que são chamadas de não obrigatórias. Perfeito. Nós ouvimos o Daniel Cury, que é diretor da IFE, a Instituição Fiscal Independente. Daniel, muito obrigado. Uma boa noite. Obrigado, Denise. Boa noite. Com vocês.